Olá, 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 me chamo Ana. Mais um vídeo aleatório onde eu trago reflexões da vida, do mundo corporativo e percepções que eu venho tendo aí da vida e quero compartilhar com vocês. Hoje eu trago uma pauta aí sobre a falta de paciência e a tolerância a esperar que a gente vem tendo cada vez menos. Esse final de semana esse final de semana foi o final de semana do Dia dos Pais e eu, como boa brasileira que sou, deixei para fazer as coisas de última hora, né? Fui comprar o presente do meu pai no sábado à noite, no shopping, onde estava tudo lotado. Eu já cheguei no shopping, já fui barrada na entrada pelo segurança que disse que não tinha vagas para estacionar. Já fiquei puta logo lá no primeiro momento, porque por que ele não deixou a gente entrar? Por que ele não deixou a gente procurar por vagas? Eu imagino que as pessoas elas não vão morar no shopping, né? Uma hora elas vão sair. Então, barrar as pessoas na entrada não é uma estratégia muito inteligente. Mas fomos no shopping, conseguimos estacionar no estacionamento externo e deu tudo certo nesse aspecto, né? Chegamos no shopping lotado até o talo, todas as lojas lotadas, a praça de alimentação repleta de pessoas. Fiquei pensando, quando eu era adolescente, eu costumava marcar encontros com amigos, costumava marcar no shopping. Hoje eu não tenho mais essa disposição de marcar um encontro no shopping. A menos que eu tenha alguma coisa para fazer no shopping, eu raramente marco, principalmente no final de semana, raramente marco algum encontro no shopping, no final de semana, com amigos, raramente, né? Principalmente na praça de alimentação que está lotado. Né? Tem alguns shoppings, eu sou de Fortaleza, Ceará, tem alguns shoppings que tem restaurante, né? Uma coisa é você marcar num restaurante dentro do shopping, outra coisa é você marcar para ir na praça de alimentação, para você ter um encontro, né? Não é uma coisa que eu tenho mais o hábito de fazer, mas antigamente eu fazia muito. Eu estava pensando quanto eu perdi, quanto eu perdi e venho perdendo cada vez mais a tolerância em esperar. Antigamente eu morava em um bairro aqui de Fortaleza que era muito distante da civilização, digamos assim. Eu morava em um local onde eu demorava 3 horas para chegar no meu trabalho de ônibus. Então eu passava 3 horas, tanto para ir quanto para voltar para casa. Né? Tanto para ir para o trabalho quanto para voltar para casa. Eu passava 3 horas na ida, 3 horas na volta. Eu passava 6 horas dentro do ônibus. Eu vivia uma vida paralela dentro do ônibus. Então eu brinco que eu vivi uma vida paralela lá dentro do ônibus, onde eu me alimentava, eu estudava, eu jogava jogos, eu lia livros, eu fazia as atividades da faculdade, eu fazia tudo dentro do ônibus. Então, e eu tinha essa paciência, tinha que ter, né? Essa paciência de esperar chegar nos locais, né? Chegar em casa, chegar no trabalho, para descansar ou para fazer as coisas que eu precisava fazer. Então eu tinha, né, eu era treinada a ter essa paciência. Hoje eu trabalho de casa, eu não tenho mais a necessidade de sair de casa todo dia para trabalhar, para resolver as coisas que eu preciso resolver. Eu moro hoje em um bairro que ele é bem central de praticamente tudo da cidade, então tudo que eu preciso fazer demora ali no máximo 20 minutos, então eu não preciso desse tempo de espera para ir aos locais que eu preciso ir. Então, assim, eu estava pensando e refletindo, né? Eu venho, né, envelhecendo, né? Eu vou fazer 33 anos esse ano, e eu venho cada vez eu venho tendo cada vez menos paciência de esperar para coisas rotineiras, né? E isso é um problema não só meu, né? Essa falta de paciência, mas como é um problema geracional dessas novas gerações de hoje em dia. Porque antigamente, para assistir um filme, para assistir um desenho,
a gente esperava ir passar na sessão da tarde, passar na tela quente, ou dar o horário do desenho, para a gente ter acesso àquele conteúdo. E hoje em dia não, hoje em dia está tudo disponível aí nos streamings, a hora que você quiser assistir, quantas vezes você quiser assistir. Então, a gente perde até o tempo ali do ócio, né? A gente não tem, a gente não fica mais ocioso, a gente não fica mais não cria mais aquela expectativa de fazer as coisas que a gente precisa fazer, porque é tudo muito para ontem, é muito a geração do shorts, a geração do vídeo rápido, do vídeo curto. Até os vídeos e os áudios que a gente recebe, a gente tem como acelerar aquela informação, para receber aquela informação mais rápido. Então, é algo que a gente vem sendo treinado, não só as novas gerações, mas a gente também, aí, os millennials, a gente vem sendo treinado a ter cada vez menos tolerância a esperar, a ter paciência. Conta aqui para mim o que você desaprendeu a esperar. Eu desaprendi a esperar chegar nos locais. Hoje em dia eu estou no trânsito, se o engarrafamento, se o seu trânsito estiver ruim, estiver com engarrafamento, eu já fico, nossa, estressada, porque, nossa, não chega e preciso chegar e aí eu fico lembrando, nossa, eu ficava 3 horas na condução para chegar no trabalho e hoje em dia, se demora um pouco mais, demora 10 minutos a mais, isso já é um gatilho para estresse, porque a gente não quer esperar, porque a gente não quer ter paciência de chegar no local. E pensando também em relação ao ambiente corporativo, né? Principalmente para as pessoas que trabalham em casa, né? Trabalham home office, esse tempo de resposta ele é cada vez mais reduzido, porque as pessoas estão em casa. Então, se a gente marca uma reunião, se a gente tem ali uma entrega para ser feita, é diferente do presencial. É diferente daquela entrega que a gente precisa fazer e a gente participa de uma reunião e a gente tem um coffee break antes e a gente conversa um pouco antes. Não, a gente entra de uma forma totalmente objetiva, resolve o que tiver para resolver e pronto, né? E eu acho que isso distancia cada vez mais as pessoas, porque a gente acaba ficando muito bom na geração de resultados, mas a gente acaba ficando muito distante das conexões com as pessoas. E a minha mensagem de hoje é essa, né? É importante que a gente exercite a nossa tolerância a esperar. A nossa tolerância a esperar uma resposta, a nossa tolerância a esperar no trânsito, o destino que a gente precisa chegar, a, a ter a paciência de marcar encontros presenciais, porque o ser humano ele é um ser social, né? Então ninguém vive sozinho. Então aprender a ter paciência e ter tolerância é uma virtude. E é isso. Minha mensagem do dia é essa. Até o próximo vídeo aleatório, galera. Tchau, tchau.